quais as orientações do apóstolo Pedro à sua igreja com relação ao dia do Senhor. Segundo a Pedro, capítulo de número 3, a partir do verso 1, nós estaremos lendo a palavra do Senhor Jesus Cristo. Amados, esta é agora a segunda carta que eu lhes escrevo. Em ambas quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se recordem. Ele aqui nesse primeiro versículo, ele diz que a segunda carta que ele estava escrevendo para aquela comunidade é para que ele se lembrasse em sua mente sincera e se recordasse das palavras que ele já tinha ensinado. As palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhe ensinaram. Então ele faz aqui um despertamento para aquela igreja, que eles deveriam se lembrar daquilo que os apóstolos já tinham escrito e também os profetas a respeito do dia do Senhor. Louvado seja Deus. O apóstolo, ele adverte aqui na sua carta que aqueles irmãos, eles iam ver muitas coisas no último dia da igreja de Deus sobre a terra. E ele passou aqui a pontuar alguns pontos importantes que nós devemos estar vigilantes. Os últimos dias da igreja na terra será marcado pela zombaria do Filho de Deus. Ele diz que o Filho de Deus estaria sendo zombado pelos ímpios. E hoje, nós nunca ouvimos e vimos tanta zombaria, principalmente aqui no nosso país, com relação ao nome de Jesus Cristo. Ele diz, louvado seja Deus, que esses zombadores, ele zomba das promessas que Jesus Cristo ele fez. No versículo 4, olha só o que diz: eles dirão o que houve com a promessa, da sua vinda. Eles zombam de Jesus com relação à promessa do seu retorno à terra. Por quê? Porque ele quer desmotivar as pessoas a crerem que Jesus vai voltar a este mundo. Eles querem motivar para as pessoas não crerem que Jesus vai voltar a este mundo. E ele tem conseguido. O inimigo, por meio dos zombadores, tem conseguido fazer com que muitas pessoas não acreditem mais que Jesus retornará a essa terra. É interessante. Até mesmo muitos dos pregadores não acreditam. Você sabia disso? Não acredito. Mas eu continuo crendo e vou morrer crendo em nome de Jesus, que Cristo Jesus, ele vai retornar conforme a sua promessa. Porque senão, se eu não crer, eu serei como um deles, zombadores, em duvidar da promessa do Senhor de voltar para buscar a sua igreja. Ele diz aqui o seguinte: os escarnecedores serão guiados pelas suas próprias paixões, segundo ponto interessante, e zombarão com a promessa de Cristo do seu retorno à terra. Os sinais que os apóstolos também falaram, até o próprio Jesus, ele também falou sobre os sinais. Nós vamos encontrar em Mateus capítulo 24, você pode estar lendo, Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 21, 1 Timóteo capítulo 4 e 2 Timóteo capítulo 3.
todos esses capítulos falam dos sinais do retorno de Jesus Cristo à terra. Fala da promessa do retorno de Cristo a esta terra. Então nós, os cristãos, nunca devemos duvidar em nossos corações que Cristo não vai vir a este mundo. Não duvide que Cristo vai vir, porque Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Louvado seja Deus. Esses textos encontramos todos os sinais que a Bíblia relata a respeito da volta do Filho do Homem. Primeiro, ele destaca, em Mateus destaca, falsos cristãos. Primeiro sinal é esse. Muitos falsos cristãos em nome de Deus, em nome de Jesus, vivendo uma vida de pecado em nome do Senhor. E nós devemos ter muito cuidado, porque hoje está terrível. A falta de testemunho está realmente demais. São muitos dizendo que são evangélicos, que são cristãos, mas quando nós buscamos o testemunho, não encontramos nada. É como Jesus que foi em uma árvore, atrás de uns frutos, e não encontrou nada, a não ser folha. E ele disse, seca imediatamente, e aquela figueira o secou. Então, às vezes, tem muitos falsos cristãos que só tem folha e não tem fruto nenhum. Segundo, estamos vivendo em um tempo onde nós deparamos com muitos falsos cristãos que não querem compromisso com as verdades de Deus. A Bíblia fala de guerra, rumores de guerra, nação se levantando contra nação, isso nós estamos vendo, os rumores por todas as nações, está tudo em rumores de guerra. Eu nunca vi falar de tanto rumor de guerra como nós estamos ouvindo agora. Agora, recentemente, o Irã, ele fez um teste de suas armas e ele disse que estava preparado para um movimento de Israel, ele atingir o coração de Israel, ou seja, fazer um ataque no centro, no coração de Israel. Mas o Senhor, o nosso Deus, Ele é o defensor do seu povo, sempre foi. Maiores impérios já se levantaram para destruir com o povo de Deus. O faraó do Egito, onde está o faraó do Egito? O Hitler, onde está Hitler agora? Todos na sepultura. Mas o povo de Deus continua, porque a promessa que Deus fez a Abraão foi: eu abençoarei aqueles que te abençoar e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoar. Então todas essas nações que vivem amaldiçoando Israel está debaixo da potente mão poderosa de Deus e não vai a lugar nenhum. Assim como aqueles grandes impérios, eles veio ao chão, esses impérios que se levantaram, e esse ódio que eles têm do povo de Deus, da nação de Deus, também virá ao chão, porque Deus é o defensor da sua igreja, Deus é o defensor do seu povo, o povo de Israel. Os sinais continuam dizendo que haverá fomes, doenças, pestilências, falsos profetas, que enganarão a muitos. Nunca vimos tantas pessoas falando em nome de Deus e profetizando em nome do Senhor. Mas será que foi Deus que levantou para profetizar em seu nome? Interessante que os profetas verdadeiros de Deus, todos foram assassinados, a maioria deles foram todos assassinados. Nós sabemos disso. Os apóstolos foram levantados por Cristo depois da sua morte, eles todos, com o decorrer do tempo, também foram assassinados, perseguidos e assassinados. Hoje, existem muitos profetas vivendo na luxúria. É uma verdadeira contradição do que a Bíblia ensina, mas que Deus tenha de misericórdia. Não vou aqui falar disso. Louvado seja Deus. Cada um segue o seu caminho, não é verdade? Louvado seja o nome do Senhor. Então a palavra de Deus continua dizendo: pois eles mesmos se tornaram servos da corrupção. A Bíblia diz que nós devemos tomar cuidado, em Mateus 7, versículo 4 e 5, que nós devemos tomar cuidado para que nós não venhamos ser achados diante de Deus como hipócritas. O que é isso? É aqueles que pregam a libertação para os outros, quando ele mesmo é servo do pecado. Então nós temos que
pedir a Deus misericórdia para que Deus nos ajude, que nós não vamos ser achados por Ele como hipócrita, vivendo uma mentira, vivendo sob máscaras. O apóstolo Paulo, em Romanos 6, verso de número 13 e 4, ele diz que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte, portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, para ressurgir com Ele dos mortos, mediante a glória do Pai, para sermos novas criaturas. Se a nossa vida não for transformada por Deus, então nós vivemos como os falsos profetas e como os falsos cristãos nesta terra. A nossa vida precisa ser transformada. O apóstolo Paulo, ele diz que quando alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Não tem como alguém andar com Cristo e ele não ser uma nova criatura. Viver uma vida diferente, louvado seja Deus. Sou movido pela sua corrupção aqueles que não caminham com Cristo, afastando-se da simplicidade que há em Cristo Jesus. 1 Pedro, Romanos 6,13 também tem essa advertência que nós temos que andar com a nossa simplicidade diante de Jesus Cristo. Então, nos últimos dias serão marcados pelo abandono da fé. Timóteo 4,1, muitos deixarão de permanecer nas promessas de Cristo e seguirão a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, deixando a simplicidade que há em Cristo Jesus. Os ensinos surgirão de homens hipócritas. Jesus, isso fala aqui no versículo número 2, Jesus nos adverte que no Evangelho de Mateus, capítulo 7, 4 e 5, que nós devemos viver e pregar o que vivemos. Louvado seja Deus. Ele também fala que nos últimos dias, alguns falsos seguidores de Cristo estaria proibindo o casamento e o consumo de alimentos. Está no versículo 3, louvado seja Deus, de Timóteo 4, versículo 3. Então nós precisamos estar atento a esses sinais que Jesus ele emite na sua palavra para que nós possamos estar atentos. E no terceiro ponto ele diz assim: a vinda do Senhor será em um momento em que ninguém espera. 2 Pedro 3,10 está escrito: a vinda do Senhor será como ladrão que não avisa as suas vítimas. Por isso que é importante vigiarmos e permanecermos no ensino dos profetas, guardando os mandamentos de Deus e permanecer nos ensinos dos apóstolos de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse dia será marcado, o dia do Senhor, marcado por grandes sinais de destruição sobre a terra. Isso está escrito aqui, 3, verso 10, louvado seja Deus. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque a Bíblia diz que haverá destruição, guerra, fome, terremoto, peste, tudo isso a gente está vendo, rumor de guerra. Muitos falsos cristãos, falsos profetas, falsos mestres, os manjares que Deus nos deixou sendo proibido por muitos, surgimento de muitas seitas proibindo o casamento, que é algo divino, louvado seja Deus, e também proibindo até a cadeia alimentares. Louvado seja, tudo isso se fazendo em nome do Senhor, quando Deus nunca mandou ninguém fazer essas coisas. Portanto, devemos esperar essas coisas, empenhados para não sermos enganados, vivendo na paz de Cristo, vivendo uma vida de santidade, de pureza, mantendo a fé e nos alimentando da verdadeira doutrina de Cristo Jesus. Porque essas coisas estão no mundo acontecendo, mas a Bíblia diz que aqueles que são de Cristo
não será enganado. Então, que nós verdadeiramente possamos estar no meio daqueles que são de Cristo Jesus. Lembre-se que aqueles que servem e caminham com Cristo é perseguido. Que Deus em Cristo nos abençoe, que Deus em Cristo nos guarde e que Deus em Cristo nos proteja de todo mal, em nome de Jesus.